Opa, fala moçada, tudo na paz, tudo tranquilo. Eu estou aqui para a nossa terceira aula, terceira parte da nossa aula, desse capítulo novo que nós estamos estudando, que é a nova ordem mundial. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os novos atores da economia mundial. Na verdade, esses novos atores que fazem parte da economia e também alguns problemas que andou acontecendo no mundo relacionado à nova ordem mundial. Vamos começar com o BRICS, pessoal. O BRICS é um acrônimo que é utilizado para representar um grupo de países emergentes que tem grande desenvolvimento econômico a nível mundial. O Brasil, a Rússia, a Índia, a China e o S, que representa a África do Sul, que foi incorporado ao grupo em 2011, depois da conferência que se teve, logo depois da Copa do Mundo da África do Sul. Esse termo foi criado pelo economista Jim O'Neill, economista inglês, e ele se refere ao grupo como o grupo de países emergentes que tem grande potencial econômico. Aliás, esse grande potencial econômico é tão grande que muitos especialistas acreditam que esses países vão ficar mais ricos do que as nações mais ricas do mundo, num espaço aí de 50 anos, pelo menos. E esse grupo tem algumas vantagens, como, por exemplo, grande riqueza de recursos naturais, mão de obra numerosa e barata, grande mercado consumidor, mais de 40% de toda a população do mundo está dentro desses países, matéria-prima abundante, de boa qualidade e barata. Porém, pessoal, tem algumas coisas que precisam ser levadas em consideração. Ele tem alguns pontos que precisam ser corrigidos. São países subdesenvolvidos e que têm estruturas subdesenvolvidas. Tem muita instabilidade política, carência de infraestrutura básica, baixa qualificação de mão de obra. É bom lembrar que os países subdesenvolvidos são subdesenvolvidos porque não investem muito em educação, em qualificação profissional. E talvez a parte mais grave de todas, profunda desigualdade social. Você tem uma elite aí que não representa nem 1% da população, que tem uma excelente renda, tem muita riqueza, tem a grande maioria tem graves condições de renda, que ganha muito pouco. Pessoal, em 2014, na sexta conferência da cúpula do BRICS, que foi em Fortaleza, no Brasil, foi criado o Banco do BRICS, ou um novo Banco de Desenvolvimento Mundial. A ideia desse novo banco, pessoal, é uma alternativa, é fazer frente ao FMI e ao BIRD, ao Banco Mundial. E todos os representantes do BRICS têm representação dentro desse banco. A sede fica em Xangai, na China. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as tensões no cenário internacional. Eu separei aqui vários problemas que foram acontecendo no mundo desde a década de 1990. E vamos começar com uma bem recente, quando o presidente dos Estados Unidos, aliás, o então presidente na época, Donald Trump, resolveu adotar medidas protecionistas em relação a vários países emergentes, principalmente a China. Ou seja, ele resolveu criar sobretaxa de impostos sobre várias matérias-primas, em especial ao alumínio e o aço, fazendo com que esses produtos chegassem no mercado americano muito mais caro. É bastante complicado porque isso afetou as relações internacionais. O próprio governo chinês já anunciou retaliações em relação ao governo americano. E isso pode causar muitos danos à economia mundial, haja vista que tanto a China quanto os Estados Unidos são as duas maiores economias do mundo hoje, Pessoal, eu coloquei aqui algumas crises que surgiram no mundo a partir da década de 1990. Vamos começar falando do efeito tequila, ou a grande crise no México. Pessoal, durante a década de 1990, o neoliberalismo estava na moda e muitos países no mundo resolveram adotar o neoliberalismo. No governo de Ernesto Zedillo, em 1994, aconteceu isso também. Ou seja, o México tentou adotar medidas neoliberais. E isso fez um enorme estrago na economia. Isso deu um enorme abalo econômico e uma grande crise financeira. Essa crise financeira fez com que muitos investidores
retirassem o seu dinheiro do México. Isso fez com que a economia do México, né, os investimentos internacionais, descesse de 26 bilhões para pouco menos de 5 bilhões. O governo, uma tentativa meio desesperada, né, promoveu uma forte desvalorização do peso mexicano para tentar contornar a crise, mas na verdade aprofundou ainda mais, né? E o modelo neoliberal mexicano, no começo, era tão interessante que muitos países latino-americanos estavam tentando seguir o exemplo. Mas a crise interna foi muito grande, surgiram muitos grupos rebeldes que eram contra o governo, né? E essa instabilidade política fez com que mais investidores saíssem do país, ou seja, retirassem os seus investimentos de capitais do país. Na Ásia também teve uma forte crise financeira, né? Em 97, o governo da Tailândia resolveu promover uma mudança no sistema cambial, como forma de melhorar a sua inserção na economia. Porém, isso gerou uma forte instabilidade política na Tailândia e também em todo o Sudeste Asiático. Muitos investidores passaram a sentir insegurança, viu que o governo não estava lá essas coisas, né? E resolveram retirar os seus investimentos do país e partir para outros países. No Japão também teve uma crise muito forte, uma bolha especulativa que estourou no final dos anos 90, né? Essa fuga de capitais atingiu vários países, como a Malásia, a Tailândia, a Indonésia, Filipinas, Coreia do Sul e também o Japão. No final da década de 1990, pessoal, a Rússia também sentiu uma forte crise. Pois é, o Vladimir Putin tentou implantar medidas neoliberais, na verdade, como a privatização de estatais, a abertura para o mercado externo, tudo isso para poder atrair investimentos internacionais. Mas o grande problema é que a Rússia tem uma forte dependência do petróleo. E vocês já sabem, né? Qualquer pessoa que lê um pouquinho sabe que qualquer país que tem uma forte dependência de um setor primário, ela está sujeita a uma economia fragilizada. E no final da década de 1990, o preço do barril do petróleo despencou, né? Isso gerou ainda mais dificuldades financeiras para a Rússia. O governo tentou manter o preço do rublo junto com o dólar, o que fez agravar ainda mais a situação da Rússia e também, né, fez com que ela tivesse grande dificuldade em manter os seus pagamentos da dívida externa. Isso fez com que muitos investidores também retirassem o seu dinheiro do país, o que agravou ainda mais a situação da Rússia. Essa crise financeira, pessoal, atingiu em cheio o Brasil. Nós vivemos num mundo globalizado e quando tem uma crise muito forte em um país, acaba atingindo os outros, né? E aqui no Brasil não foi diferente. E muita gente acabou retirando os seus investimentos. Muitos investidores internacionais, né, acabou retirando seus investimentos aqui do Brasil. O neoliberalismo começou a ser implantado aqui no Brasil com Fernando Collor, né, no início da década de 1990, mas foi muito intensificado por Fernando Henrique Cardoso. E em 1999, né, o FHC ele promoveu uma forte desvalorização do real para tentar estimular as exportações e melhorar a economia. No início dos anos 2000, muitos países, principalmente os Estados Unidos, vou dar um destaque para ele aqui, né, começou a passar por várias crises e essas crises foram, né, se alastrando pelo mundo. No início dos anos 2000, a primeira grande crise foi das empresas.com, ou seja, houve uma queda no valor das empresas do ramo de informática, que acabou afetando todo o setor da alta tecnologia. Para piorar a situação, em 2001, teve o atentado terrorista ao World Trade Center, ou seja, as Torres Gêmeas, no maior centro financeiro do mundo, Wall Street, em Nova York. Isso gerou uma forte preocupação do mundo em relação à economia. Não apenas a economia mundial, né? Mas ao destino da economia. Haja vista que a economia americana é o símbolo do mundo. Para piorar a situação, pessoal, isso foi se alastrando para outros países. A Argentina, por exemplo, o governo da Argentina já aproveitou, né, a estrutura dessa crise que estava começando, né, e promoveu o corralito.
Ou seja, ele resolveu pagar a sua dívida internacional em pesos e não em dólares. E o peso era muito mais baixo que o dólar, né? Restringiu o saque da população em geral. Isso afetou a classe média e gerou uma forte manifestação na Argentina. E para piorar a situação, resolveu suspender o pagamento da dívida externa, o que gerou todo um descontentamento internacional. Pois é, pessoal. Haja vista que estava uma situação de calamidade muito grande, o governo, né, dos Estados Unidos, pelo Banco Central, resolveu estimular os empréstimos e financiamentos imobiliários e resolveu abrir mão até desses financiamentos, né, até para aqueles clientes que não eram muito confiáveis ou que não tinham uma garantia muito forte de pagamento, os chamados subprimes ou clientes de risco. A ideia era fazer o mercado se movimentar. Haja vista que o governo estava gastando muito dinheiro, principalmente com a ocupação do Iraque, né, o investimento em armamento estava muito forte, né? O problema, pessoal, é que a taxa de juros começou a aumentar muito, o valor dos imóveis começou a aumentar também e muita gente deixou de pagar, né, os seus financiamentos, chamado hipoteca, lá nos Estados Unidos. Isso gerou uma bolha especulativa que atingiu seu ápice em setembro de 2008, quando o quarto maior banco de investimento dos Estados Unidos, Lehman Brothers, veio a falir. Pois é, pessoal, gerou uma crise imensa, ficou conhecido como a crise imobiliária dos Estados Unidos em 2008. Muitos especialistas, né, chamam essa crise de a segunda grande depressão, ou seja, né, foi tão grande quanto a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Mas calma, tem algo muito pior para acontecer ainda. Essa crise se estendeu até a União Europeia e atingiu aqueles países que tinham uma economia muito voltada para o setor primário e para o turismo. Pois é, aqueles países que são considerados aos olhos da União Europeia países emergentes: Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Esses países, pessoal, recebem um acrônimo pejorativo de PIGS, né? Ou seja, uma alusão a porco, aqueles países que têm uma fragilidade econômica muito grande. E todos esses países tiveram que adotar muitas medidas de austeridade. Essas medidas foram impostas pela União Europeia, pelo Banco Central Europeu, pelo FMI, né? Já que essas instituições estavam ajudando financeiramente esses países a poder se reerguer. O governo grego foi o que mais sofreu, porque ele adquiriu uma dívida 160% a mais do que ele conseguia pagar, ou seja, a mais do que o PIB da própria Grécia. Esses países já estão em franca recuperação, tá? Vamos deixar isso bem claro. A Grécia ainda pena um pouco, mas também já está se recuperando, né? Pois é, pessoal, essas crises que começaram na década de 1990, ela foi causada, segundo os especialistas, né, pela desigualdade nas relações comerciais. Isso levou um grupo de países, que são os países mais ricos e mais influentes no contexto econômico do mundo, a se unir e formar um grupo econômico. Esse grupo econômico, pessoal, recebeu o nome de G20 ou G20 financeiro, que tem como objetivo favorecer as relações econômicas internacionais, debater sobre as políticas globais para promover um desenvolvimento econômico, discutir sobre regras comuns para a flexibilização do mercado de trabalho, criação de mecanismos voltados para a desregulamentação da economia. E é interessante, pessoal, que esse grupo ele é responsável por 90% de todo o comércio mundial e por 85% do PIB mundial. Ou seja, ele é muito forte, né? E faz parte desse grupo o G8, que é os 8 países mais ricos e influentes do mundo, mais 11 países emergentes: África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, China, Coreia do Sul, Índia, Indonésia, México e Turquia. Além desses países, pessoal, a União Europeia participa, né, formando o 20º país, né, como um país membro, além de representantes do FMI, do Banco Mundial e do Banco Central Europeu. Em 2003,
o Brasil tomou a frente e, junto à Conferência da Organização Mundial do Comércio, resolveu criar o G20 Agrícola ou G20 Comercial, que apesar do nome ser G20, né, são 23 países que fazem parte. Todos países que dependem da agricultura para poder sobreviver. Você tem aí países da África, África do Sul, Egito, Nigéria, Tanzânia e Zimbábue. 6 países da Ásia, China, Filipinas, Índia, Indonésia, Paquistão e Tailândia. 12 países da América Latina, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Cuba, Equador, Guatemala, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Bom, pessoal, é isso aí. Chegamos aí ao fim da terceira parte desse conteúdo, né? Espero que vocês tenham curtido, né? Assistam certinho, com calma, vão parando aí os slides para poder fazer as anotações e deixem suas dúvidas aqui nos comentários, beleza? Valeu, gente, fica com Deus e até a próxima.